Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, antiga BVMF Bovespa. Esse programa que você vai assistir agora, uma entrevista muito legal, pode ser visto ao mesmo tempo no Facebook, você já sabe, né? Vai na página do canal lá, tanto pode ver na televisão como no Facebook. E daqui a alguns dias essa entrevista estará no YouTube. E aí lá ela fica, na nuvem, cloud. E lá você pode ver, rever, enfim, assistir quantas vezes quiser. Indo para o YouTube, veja o outro canal que eu tenho, que é o Direto da Bolsa. Sempre tem informação. Ou então vai no meu site. Bem, você já ouviu falar em startup. Tem startup para muita coisa hoje. Inclusive no Brasil, não sei se com um certo atraso, se fizeram alguns centros de startup nas universidades. Por exemplo, tem aqui na USP em São Paulo, que eu saiba. Tem Piracicaba lá, que eles chamam de Silicon Valley. Eu acho que é um pouco de pretensão, mas tem lá um centro de pesquisa. E hoje nós vamos conhecer, eu e você, uma startup que está mexendo com instrumentos que, pelo que eu entendi por cima aqui, vão ser muito úteis para nós mesmos, seres humanos. Já é para animal, pelo que eu entendi, as pesquisas. Mas quem vai explicar isso tudo é o Andreas Cosi. Ele é o fundador da EVA Scientific, que é uma startup, e ele vai dizer o que ele é um Bioengenheiro. Bioengenheiro. Vocês já viram, ele está aqui. Bioengenheiro. Ele nasceu na Noruega, veio fazer. Você veio fazer doutorado, não? Doutorado eu tenho em andamento. Em andamento. Previsto para finalização Para a até... USP é o quê? Mestrado? Ou só USP pesquisa? eu fiz parte do meu mestrado, porém eu ganhei o diploma da Dinamarca, mas Ok. a pesquisa foi realizada dentro da USP, em 2007 e 2008. Nós vamos falar dos assuntos dele aí, mas na verdade esse programa podia ser um dos meus planos. Agora eu vou conversar com ele aqui. Um dos meus planos aí da próxima viagem é ficar só nos países nórdicos, Ah, é? que eu não os conheço. Uhum. Agora tem que ser no verão, né? Porque senão a gente aqui dos trópicos viraremos pinguim, né? É. Mas eu não pretendo falar. Todos esses países falam inglês ou espanhol, né? É mais inglês, Mais viu? inglês. Espanhol é mais periférico, mais incomum de Inglês se fala. achar. Todo mundo fala. Todo mundo fala inglês. Mas esse programa de turismo eu vou fazer fora do ar. O que é que faz a EVA Scientific? A EVA Scientific é uma empresa de engenharia de tecidos. Eu não estou falando de tecidos para vestimentos ou Pele. para limpar o nariz, é tecidos biológicos, né? Ok. Então, como nós podemos obter esses tecidos de uma forma científica, e isso faz parte da nossa outra tecnologia base, de bioreatores. Um bioreator é um dispositivo, um instrumento que proporciona um ambiente propício para cultivar e crescer um tecido dentro do laboratório. Multiplicar células. Multiplicar a célula e multiplicar a outra coisa, vamos dizer, o outro componente necessário para formar um tecido, que é a substância. A célula por si só não é nada, ela precisa de um meio, uma estrutura para ficar, que une as células, e nós chamamos essa estrutura substância, normalmente dada pelo colágeno, que é a proteína que forma a substância básica dos nossos tecidos. Colágeno nós mesmo temos, né? Isso. Sim. E no que você está trabalhando? Eu vi aí umas coisas. Tem um coração aqui, mas é o André que vai falar aí pra gente. Nós dominamos diferentes tecnologias. Uma é, que eu mencionei, bioreatores, que são equipamentos que controla temperatura, o pH, outras
coisas que tem, por exemplo, no nosso sangue, uma mistura de sais e nutrientes, tem estímulos como a forma que o coração pulsiona o sangue através de todos os tecidos e órgãos. Essas são coisas que podemos recriar artificialmente com o bioreator. A outra coisa que focamos é a obtenção do colágeno propriamente dito. Ele pode ser extraído de tecidos de animais e, em alguns casos, também secretados por células em bioreatores, e nós obtemos, então, esse colágeno como uma matéria-prima. Usando o bioreator e outra tecnologia chamada biofabricação, nós podemos fabricar, criar tecidos. E uma dessas estruturas que conseguimos fazer é biomembranas à base de 100% colágeno, que nós biofabricamos com o nosso bioreator, usando um colágeno. Está mostrando lá, pode continuar falando. Que é útil para a regeneração de vários tecidos diferentes. Nós temos experiências clínicas com um ensaio clínico em andamento com gatos e cachorros, porque vimos o mercado veterinário também como uma grande plataforma de futuramente chegar à utilização em humanos, porque tem todos os paralelos entre os animais e nós, né, que podemos até considerar um animal. Sim. Somos muitos mamíferos do mundo, né? Sim, com certeza. Isso aí o que é? É uma pele. Se você tiver um ferimento, estou pegando a parte prática. Sim. Via o bioreator, sei lá, o colágeno, que é a tua matéria-prima, você pode fazer uma regeneração. Isso. Porque, como é que isso acontece? Então, nós gostamos dessa abordagem utilizada nesse produto que está em estudos, que é a abordagem acelular. Quando se propõe a fazer um tecido, você pode optar por fazê-lo por completo, com uma substância, que pode ser colágeno ou outra substância, outro material, junto com as células ou não. E tem também a tal terapia celular, onde você só entrega e trabalha as células, mas não tem substância. Na abordagem acelular, usando só o colágeno, você pode aplicá-lo diretamente no local que está sujeito a uma trauma ou uma doença, e a presença do colágeno na forma de um material estruturado favorece a captação de células no entorno e acelera a regeneração. Então, em termos práticos, isso é bem legal. Como nós podemos fazer, e foi a abordagem utilizada nos nossos pacientes no ensaio clínico, daqui que o senhor é aplicar em uma sala cirúrgica, né? O que está aqui dentro é isso aí. O que está aqui dentro é isso, mais o colágeno, que é branco. Ok. Aí está sem colágeno. Aqui é uma membrana sintética, que é nosso aplicador. Ele facilita a entrega do colágeno no local certo, que você tem que imaginar que aqui é igual a essa embalagem que está estéril e hidratado com soro fisiológico. Nós aplicamos esse conjunto, então, com colágeno por baixo aqui, sobre a ferida, que é uma lesão aberta, no caso, pode sangrar, pode estar equivalente a uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, e nós usamos a pinça para remover a membrana sintética, que joga fora, e fica só o colágeno, e ela vai se reintegrar ao tecido do hóspede.
de uma forma muito natural, porque o colágeno ele é natural, ele não vai causar uma rejeição por parte do paciente, do tecido. Entendi. Muito pelo contrário, o organismo vai reconhecer como si próprio. Isso é muito vantajoso para o processo de regeneração. Quer dizer, no caso de queimadura, que é gravíssimo e tratamento dificílimo, você pode fazer o tratamento. Já pode não, ainda está em pesquisa, né? Sim, está em estudos. Temos um ensaio clínico com previsão para tratamento de 15 pacientes, do qual temos tratado 2 até agora. Esse estudo teve resultados interinos publicados. Hoje saiu o manuscrito na versão final, então em breve você e os ouvintes podem acessar numa revista científica de renome, e estamos recrutando mais pacientes também que podem participar no estudo. Uhum. Nós vamos a um pequeno intervalo, eu esqueci de falar, tem 2 intervalinhos. Já a gente volta para continuar, tá bom? Tudo bom. Converso com o André Ascosi, ele é fundador da EVA Científica, né, em português, e tem também uma explicação, o André tem uma explicação, Andrés tem uma explicação para o nome da empresa, mas depois do intervalo, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui da B3, Centro Histórico de São Paulo, e hoje nós estamos conhecendo um assunto interessantíssimo, conversando aqui com o Andrés Cosi, fundador da EVA Científica. E ele me explicou antes do programa que EVA é porque EVA é vida, é isso que você quer? Você quer explicar rapidamente? Então, como talvez o problema de muitos empreendedores até como que vai chamar uma empresa. Você tem algumas habilidades, uma bagagem, mas tem que pensar numa coisa sucinta e com um som, né, legal, que inclusive futuramente pode virar a sua marca. Por isso é importante ou acertar de primeira, ou você ter uma saída de mudança de nome, como tanto ocorre também em corporações. Quem escolheu você? Eu palpitei um pouco, né, com pares e minha esposa. Eu tive até um aviso, vamos dizer, qual que é a palavra? Uma dica, assim, talvez é vantajoso evitar porque remete a pecado, esse tipo de coisa, da Bíblia, mas eu fiquei muito mais focado nas coisas boas que remete à palavra Eva, que pode inclusive significar mulher propriamente dito, que é uma fonte por si só de vida, e é isso que tentamos fazer na empresa, dentro das nossas condições humildemente humanas, né? Não, e de recriação. Tudo bem, religião a gente não discute, porque cada um tem a sua. Então, eu, pelo menos, religião, política e futebol eu falo pouco. Mas, pobre da Eva, comeu uma maçã e aí... Não é verdade? Aqui no caso, não. Aqui no caso, estamos falando de regeneração. Isso. E que pé está a tua startup? Você já está produzindo isso aí? Está ainda em pesquisa? Quando é que vai valer mesmo? Inclusive, eu estou me direcionando, né, na comunidade dos seus ouvintes para enxergar essas tecnologias como o futuro. Tem bem a ver com o nome do seu programa, que temos que pensar para frente, é isso. Todos apostar naquilo que é o futuro de curto, médio e longo prazo, e até coisas como o futuro da nossa civilização. Porque nós começamos com algumas técnicas, no caso de tratamento de doenças, que lá nos tempos passados foi mais à base de plantas e ervas, e foi evoluindo para
moléculas que foram identificadas, estudados, e agora estamos numa época que célula também é bem na moda, está virando mais de praxe, um tratamento de certa forma tradicional para alguns casos graves que precisamos de células-tronco, como leucemia, por exemplo. Mas isso é só a base da pirâmide que nós temos que explorar mais, que é um nível a mais da célula, você tem o tecido. E um nível a mais do que isso, você tem o órgão, que é vários tecidos agindo em conjunto. Então, eu acredito muito nisso, que nós temos que cada vez mais nos desafiar e subindo em termos de complexidade, mas com uma participação ampla na sociedade, nos stakeholders e investidores, né, que vão fomentar tudo isso. O que você chama? Eu li alguma coisa, talvez na tua mensagem do WhatsApp. O pensar fora da caixa. Não foi você que falou isso para mim? Sim, falei. A caixa é o que se faz usualmente. Você queima, faz aquilo lá que quebra o braço, imobiliza. Isso é a caixa. No caso do teu trabalho científico, o que é pensar fora da caixa? É pensar que tem N aplicações de um determinado produto ou tecnologia. No caso do colágeno, isso é muito versátil também, flexível e versátil, que não é a mesma coisa também. E ele é versátil porque ele pode ser usado para pele, mas ele pode ser usado também para reparo de tendão, por exemplo, que é um assunto que me interessa. No caso, fiquei sabendo que cavalo, quando lesiona o tendão de Aquiles, pode até ir para o sacrifício como... Você já explica isso, tem que pedir intervalo, pode ser? Pode ser. Como é que fala bom dia em norueguês? God dag. God dag. God dag. Em alemão é Guten Day. Guten Tag. Guten Tag. Esse aqui, o programa também é um pouco poliglota. O rapaz fala 3, 4 línguas aí, algumas dificílimas. Eu vou pegar algumas coisas. Depois do intervalo eu pergunto para ele. Até já. Vamos ao intervalo, eu volto rapidinho. Ok, estamos de volta. O programa Mercado Futuro. Eu falo aqui da B3. Meu entrevistado é o Andreas Cosi. Ele nasceu na Noruega. Eu tenho um amigo, eu estudei na Universidade de Stanford um período, 2 anos, 3 anos, na Califórnia, Estados Unidos. E tinha um colega de classe, era um finlandês. 2 coisas que eu não esqueci do finlandês. Tom Backmanson, ele chamava. Primeiro que ele odiava os russos, com razão, a gente sabe, né? Basta ler um pouco de história. E o segundo que ele me convidava sempre. Ele falou, meu avô me deixou uma ilha, que fica na frente da capital finlandesa. Só dá para ir lá um dia por ano. Por quê? Fica um frio do cão, né, cara? Pois é. Diz que tinha só uma árvore na ilha. Era uma ilha pequenininha. Bom, mas ele é norueguês. A Noruega, vocês têm o quê? Quando a gente come bacalhau aqui, não fala que vem da Noruega? Sim, vocês são grandes pescadores, né, historicamente. Pescadores e marinheiros e mais recentemente experts em petróleo, né? Sim, vocês têm o Mar do Norte lá, né? Isso. Ali deve ter muito petróleo, mas ali tem problemas de meio ambiente. Não pode quebrar aquele gelo todo, né? É verdade. Tem que ter isso faz, inclusive, parte da renovação, que é a principal petrolífera do país, o Petrobras de lá, né? Que antes tinha o nome de Statoil. E recentemente eles mudaram de nome para Equinor, para refletir também a mudança de visão da empresa, para não mais só focar no petróleo, mas também em outras formas de energia. Energia nós vamos precisar para sempre, mas... O EQ é de equitativo, tem um significado, né, o fato de pôr o EQ, não é?
talvez você saiba mais do que eu, mas Não, eu li, mas não estou lembrado. deve ter uma história, uma justificativa do início, e o sufixo é o Nur do norte, da Noruega. A Statoil, então, é norueguesa. Sim, sim. Bom, não é de petróleo que nós estamos falando. Andrés, você estava falando aí de, não apenas, por exemplo, da pele, como ela atrai. Disso, por exemplo, você trouxe um coração. Uhum. Vocês trabalham com impressora 3D, é isso? Sim, trabalhamos. Nós vamos, num futuro não muito distante, a gente vai poder fazer órgãos, sei lá, na base de uma impressora dessas aí, não? Nesse sentido, tem duas abordagens que são exploradas de uma forma conceitual pela comunidade de engenharia de tecidos. Você pode trabalhar a abordagem de bottom-up. É quando você tenta recriar uma estrutura muito complexa, como o coração, de uma forma da base para cima. Uma camada por outra, você vai colocando a forma necessária para obtenção de uma forma tridimensional, como essa aqui do coração. Mas a outra abordagem é o que chamamos de top-down. Na abordagem top-down, que nós também dominamos, nós podemos começar com um órgão como de um porco, por exemplo, que não pode ser implantado, por mais que feito de uma forma com o mesmo procedimento de um transplante humano, ele não pode ser implantado, por mais que ele tenha a mesma anatomia e poderia, teoricamente, bombear o sangue da mesma forma. Podemos expor esse órgão do porco em um dos nossos bioreatores que processa ele e humaniza ele através de um processo chamado de descelularização. Descelularização. É difícil de falar. É quando nós fazemos uma lavagem desse órgão, que pode ser um rim também, um fígado, pulmão também funciona, os órgãos grandes e super complexos, por um químico, um agente que vai tirando tudo que poderia causar uma rejeição, mas mantém a anatomia, a estrutura do órgão original, que é basicamente colágeno. E a nossa experiência com isso, que eu posso direcionar você e os ouvintes depois para se familiarizar mais, nós pegamos um coração parecido com essa aqui, de porco, passamos por nosso bioreator, ele fica totalmente branco, parecido com esse aqui, que é só um biomodelo. No caso do coração descelularizado, ele é mais flácido, ele é uma estrutura biológica, mas ele não tem mais as coisas ruins que poderiam causar uma rejeição se fosse implantado. Só que tem um porém. Nesse caso é só substância. E para ter função, no caso de um órgão complexo, nós vamos precisar, infelizmente ou felizmente, de células. E nesse caso, precisamos pegar o coração descelularizado, botar em um outro sistema e colocar células lá. E pode ser bilhões ou trilhões de células. Nós temos mais de 30 trilhões de células no corpo humano. Células do quê? De humano também? De humano nesse caso, né? Porque nós partimos de uma estrutura de porco, obtemos só a estrutura que nós vamos precisar de estrutura, porque a anatomia faz muito parte da função de um órgão também. E daí pegamos as células, normalmente células do próprio paciente, que conseguimos cultivar no laboratório. Então, obtemos esse número X, que é muito desafiador chegar a esse número, e colocar de volta na estrutura para só, então, ter um coração totalmente biológico e totalmente teu também. E depois de implantado, essa visão que tem alguns anos ainda de pesquisa para frente, a visão é que vai substituir a necessidade de transplantes e pode ser melhor, porque
o órgão vai ser reconhecido como o teu próprio. Sem perigo de rejeição. Isso. É, porque parece que os órgãos dos porcos são muito parecidos com os nossos, né? Anatomicamente, sim, e temos controle, né, do tamanho através do momento certo de corte. No caso, na nossa pesquisa também é importante ter parcerias nesse estágio que a gente está com frigoríficos também, para nos fornecer órgãos como coração, rim, fígado, pulmão, para fazer as nossas pesquisas. Daí é importante que nós temos a possibilidade de determinar o corte exato, se possível, para ter controle do tamanho do nosso, da nossa matéria-prima, porque para uma criança talvez você precise de um porco com idade inferior ao corte normal, você precisa de um leitão de, não sei, 2 meses, em vez do tradicional 3 a 6 meses. O Luiz Alberto, que está aí do outro lado da parede, por exemplo, precisa de um porco capado, gordo, né? Aqueles. Nosso tempo está acabando. Duas perguntas. A startup tua, hoje ela não funciona dentro de nenhum startup house ou university? Sim e não. Nós somos uma spin-off, né? Que é o nome que se dá de uma startup que teve suas origens de uma universidade, normalmente. E nós somos spin-off do Biofabris, que é o Instituto Nacional de Biofabricação, que é sediado dentro da Unicamp, em Campinas. Mas hoje nós temos uma independência e locais próprios aqui na cidade de São Paulo. E temos uma parceria com o Senai também, porque fazemos um projeto que faz parte do edital de inovação para a indústria. E o nosso parceiro Senai fica em São Caetano do Sul. Okay. E, inclusive, através dessa parceria, nós temos a infraestrutura disponível lá de São Caetano, e lá também existe uma incubadora chamada UpLab, e nós usufruímos dessa estrutura. Então tem alguns locais associados à empresa, mas ela tem uma independência agora, que é bastante fruto também ao financiamento que recebemos da FAPESP, que apoia esse tipo de iniciativa e empresas inovadoras como a EVA. Ok. O tempo é cruel. Não sei como é na Noruega, mas aqui nosso tempo acabou. Tudo bem. Não esgotamos o assunto, evidentemente. A gente pode voltar a conversar. Bom. Como é que se diz obrigado em norueguês? Takk. Como? Takk. T-A-K-K. Takk. 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 É tudo muito parecido. Em inglês é thanks ou thank you. É isso mesmo. Não é isso? Por isso é tão fácil aprender as outras línguas, ao meu ver, pelo menos, porque você que vê as semelhanças. Eu acho que eu vou aprender norueguês, viu, cara? É fácil, né? Parece simples. Para escrever também, né? Você vai sofrer um pouco. Nosso tempo acabou. O Andreas, muito obrigado. Ele é Andreas Cosi, fundador da EVA Scientific. Vocês ouviram o que ele falou de... tudo para ser humano. Esse rapaz aqui... Você vai ouvir falar muito dele, eu acho. Muito obrigado, até a próxima, tá? Obrigado. Fica aí. Gente, é assim, amanhã tem mais. Obrigado pela atenção e até lá.